Bem, então vamos dar início oficialmente à nossa conversa aqui. Primeiro, agradecer a presença do professor Emerson, que é membro, não é pesquisador aqui no nosso projeto Cristos Históricos, o projeto fundado pelo professor Cláudio. Eu sou Pedro Câmara, Pedro Luiz Câmara Dantas, o vice-coordenador. Já estou nesse projeto há algum tempo e desenvolvo pesquisas em história das religiões, né, sobretudo sobre as dissidências da Igreja Católica Romana. Em particular, estudei uma dissidência espanhola e sou mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do campus aqui da cidade de Natal. Então, hoje eu estou coordenando essa live e o nosso convidado é o professor Emerson Romualdo, que vai tratar, né, sobre a crítica às relíquias cristãs na perspectiva de Guilberto de Nogent, como ele disse que a pronúncia é francesa, né, apesar do É, termo original ser latino. Então eu peço agora que o professor Emerson se apresente aqui para a gente, né, fale um pouco da trajetória acadêmica e como ele se interessou por esse objeto de pesquisa. então, boa noite a todos e a todas que estão nos assistindo agora, né, ao vivo, e também aqueles que vão ainda nos acompanhar e assistir posteriormente essa live. O meu nome é o Emerson Romualdo, eu sou discente de graduação em História pela PUC de Goiás, e o meu interesse, né, por Guilberto de Nogent surgiu primeiramente a partir do interesse pela história medieval. Né? Então, assim que eu entrei na graduação, eu já demonstrei um grande interesse pela história medieval como um todo, e o Guilberto de Nogent apareceu, né, como sugestão da minha orientadora, a professora doutora Renata Nascimento, para que a gente pudesse então trabalhar as relíquias cristãs nesse período, né, que é tão assim famoso, mas que também é um pouco cheio de alguns mistérios, de alguns estereótipos, né, que o pessoal ainda insiste em olhar a Idade Média enquanto Idade das Trevas, e a gente vai tentando desconstruir isso aos poucos. Além da minha participação no Cristos Históricos, que acontece desde 2019, eu também participo dos Sacralidades Medievais, que é um grupo, um site que agora vai se tornar um grupo de estudos sobre temáticas medievais. Também participo do Outremer, que é o grupo de estudos sobre ordens militares e cruzadas da Universidade Federal de São Paulo, né, sob a coordenação do professor Dirceu Marchini Neto. Depois vocês podem estar olhando, né, ambos esses grupos têm redes sociais, têm site para poder acompanhar, né. Então, o meu interesse por Guilberto de Nogent ele surge, né, primeiramente por esse interesse pela história medieval e em compreender esse fenômeno das relíquias que existe no cristianismo, né, desde o início, do cristianismo primitivo, que existe ainda até hoje, né, que está presente em diversos cultos, inclusive no direito canônico, que a gente vai tratar um pouco mais à frente, né. Mas, basicamente, é como surgiu esse interesse pelo Guilberto de Nogent. Entendo, maravilha. E é um tema muito interessante, né? Porque traz uma série de discussões, inclusive dentro do próprio cristianismo, esse ramo católico, apostólico, né? As igrejas mais tradicionais que professam o credo apostólico, algumas pessoas durante a história se pronunciaram, né? E reprovaram as relíquias e o culto, né? De veneração a esse tipo de objeto sagrado, né? Como o próprio nome diz, né? Relíquia, né? Que está ali conectando o santo ao santo, até o próprio Deus, aos fiéis todos. E Sim, aí é, eu aproveito para. Sim, pode continuar, professor. é interessante quando você toca nessa questão sobre que nem sempre foi um consenso, porque o próprio Guilberto de Nogent, veja, ele é um abade beneditino, né, um monge, e ele desenvolve, escreve um tratado teológico criticando justamente as relíquias, né, criticando essa fé, criticando o próprio culto dos santos. Então, o culto das relíquias não é, né, e nunca foi um consenso dentro do cristianismo, não só do cristianismo romano, latino, mas também o cristianismo oriental,
que também possui suas relíquias, também possui as suas formas de devoção, mas que diferencia um pouco em alguns aspectos. Entendo. É interessante saber, né, que um clérigo veio se manifestar contra esse culto. E aí, para dar continuidade, eu peço a você, o Emerson, que continue com essa síntese que você vem fazendo, né, principalmente sobre como é que se inicia, qual seria a história desse culto às relíquias, se há uma data inicial dentro da história que diga a partir desse momento tal igreja começou a venerar a relíquia tal e daí se expandiu para as demais, ou se não há, isso é um dado interessante. E quais são os aspectos que podem ser incluídos dentro desse culto de veneração às relíquias? Se há uma uniformidade, quais são os tipos, quais são as categorias de relíquias, por assim dizer, né? Se há uma diferenciação mais bem, vamos dizer assim, explícita e mais bem desenvolvida dentro da perspectiva católica romana. Certo. Uma pergunta muito interessante, mas antes da gente tratar propriamente da história das relíquias, que elas têm sim, né, tem uma data assim que a gente pode considerar como iniciadora, é bom a gente entender o que significa essa palavra, né? Essa palavra que nós usamos no português, relíquia, que vem do latim relique, ela significa literalmente resto, né, aquilo que sobra. Então a gente entende que as relíquias, de maneira geral, elas são restos, né? Aquilo que sobra de um corpo santo, de uma pessoa santa, e que são preservadas e depois veneradas, né, longamente, assim, durante a história. No entanto, o Guiberto de Nogent, ele vai propor um outro termo latino, que ele faz um neologismo entre o verbo pignus e o substantivo pignero, que as duas palavras estão relacionadas a penhor. Né? E aí ele faz um neologismo que ele cria a palavra pigneribus, que seria um substantivo que simbolizaria mais ou menos não um penhor, mas uma herança. Então Guiberto de Nogent trabalha a relíquia não como um resto, mas como a herança da santidade que permanece presente fisicamente no culto e na vida dos fiéis. É essa perspectiva que Guiberto de Nogent trabalha. Né? Ele não usa a palavra relíquia, que significa resto, mas ele cria a sua própria palavra para relíquia, que é pigneribus, para simbolizar a relíquia enquanto herança. Tratando do início do culto, a gente sabe que o primeiro relato de martírio que a gente tem no cristianismo é o relato de São Policarpo, de Esmirna, né, que é um relato do século II. E o relato do martírio de São Policarpo vai dizer que após o martírio de Policarpo, os fiéis vão recolher o seu corpo, vão sepultá-lo e a partir daquele momento eles vão começar a celebrar em cima daquele túmulo. Então, muitos estudiosos consideram, e eu concordo com essa afirmação, que aí a gente entende o momento que as relíquias começam a fazer parte do culto da celebração cristã. Né? Então você tem ali a celebração dominical, que já era algo praticado no cristianismo, né? Desde o primeiro século, agora sendo realizada em cima do túmulo, tornar depois um costume na Idade Média e ainda hoje, de se depositar relíquias dentro do altar quando você vai fundar uma igreja. Isso ainda é muito comum aqui no Brasil, inclusive, quando você vai realizar a dedicação do altar de uma igreja, você colocar na pedra mor a relíquia de um santo, se possível o santo, né, daquela padroeira daquela igreja, para poder então celebrar a celebração dominical sobre aquela relíquia. Isso acontece, então a gente tem esse relato, né, do século II, que é o martírio de São Policarpo. Depois disso, a gente tem São Gregório, Santo Agostinho, falando sobre essas relíquias. A gente tem concílios, ali no início ainda da Idade Média, o concílio de Epaona, no século VIII, a gente tem o terceiro concílio de Braga, o próprio segundo concílio de Nicéia. Esses três concílios, eles vão trazer alguns cânones em relação às relíquias, inclusive criticando, por exemplo, já no século VIII, que alguns bispos
penduravam relíquias como colares, e aí o concílio vai criticar essa atitude, porque esses bispos, ao pendurarem as relíquias enquanto colares e se vestirem com as relíquias, eles atraíam muita atenção para si e acabavam tirando o foco do culto que seria, na verdade, a relíquia do santo, né, a santidade, e não ele próprio. Então esses concílios vão acabar criticando já desde o início da Idade Média um abuso nesse culto às relíquias. Algo que vai continuar acontecendo, né, algo que vai acontecer pelo menos até o século XIX, porque no século XX a gente vai ter, de fato, no direito canônico, algumas normas estabelecidas em relação à veneração, à própria distribuição das relíquias, né? Hoje, por exemplo, já se tem, inclusive, penas canônicas à venda de relíquias, à falsificação de relíquias e ao uso indiscriminado desses objetos sagrados fora do culto religioso. Mas durante todo o período da Idade Média, várias falsificações, vários roubos, várias compras vão acontecer. E você perguntou ainda sobre os aspectos, né, desse culto, sim, que é interessante, sim. Por exemplo, no cristianismo oriental a gente não tem tanta organização, digamos assim, em termos de direito canônico, de normas litúrgicas, como a gente tem, nesse caso das relíquias, né, a gente está falando aqui das relíquias propriamente, em relação ao culto das relíquias. No cristianismo católico romano, isso vai acontecer ao longo do tempo, né? Por exemplo, Gilberto Nogel vive entre os séculos XI e XII, um momento que ainda nem a própria canonização dos santos estava estabelecida, né? Isso é algo que vai acontecer lá no século XIII. Inclusive a doutrina da transubstanciação, que Gilberto Nogel também vai tratar nessa mesma obra das relíquias, ela só vai também ser decidida no Quarto Concílio de Latrão, lá em 1215. Então, o período que ele vive é um período que essas coisas ainda não estão totalmente organizadas, né? Não há um consenso. Então, até o século XIII, depois o consenso ele não existe, mas já existe uma norma oficial dentro da Igreja Católica, né? Mas antes do século XII não existe uma norma oficial. Então, cada mosteiro, cada bispo, cada sé episcopal vai definir a sua própria forma de culto, a forma como vai tratar essas relíquias. O que se tem, assim, de consenso, que a gente pode dizer, nossa, isso é universal até esse período? As procissões, né? Então, haviam procissões com as relíquias. Então, quando você ia, por exemplo, então, o santo falecia, o corpo era exumado e você retirava as relíquias para veneração, né? Não era, tipo assim, depenar, ultrajar o corpo todo, não ia tirar todos os pedaços do corpo, tirava-se algumas partes, o restante do corpo permanecia, né, enterrado sob o altar, e essas relíquias, então, elas eram transladadas. O que é isso? Quando você vai tirar a relíquia do lugar original e levá-la até um outro santuário, até um outro mosteiro, até uma outra igreja. E essa transladação ela era comum, né, para todas as relíquias, sejam elas de qual santo for, isso era universal dentro da cristandade medieval. Uma outra coisa é as peregrinações, né? A gente sempre ouve falar muito de peregrinação. O termo que no latim, né, são duas palavras, peragro, que significa andar pelos campos, é esse fato das pessoas saírem de um lugar, né, viajarem longas distâncias, irem até o lugar onde então essas relíquias estavam depositadas. Isso é muito famoso, por exemplo, no santuário de São Tiago de Compostela, né? Acho que todo mundo já ouviu falar, ou pelo menos, né, conhece, já leu alguma coisa, né? Santiago de Compostela, depois de Roma, é o grande lugar de peregrinação no Ocidente, né? Porque no Oriente a gente tem Jerusalém, mas no Ocidente, depois de Roma, Santiago de Compostela é o grande lugar de peregrinação, onde as pessoas vão para tocar, para ver as relíquias de São Tiago. Então, as relíquias estão ligadas diretamente à peregrinação, né? Um santuário é definido enquanto santuário por dois motivos. Primeiro, a presença de relíquias e o fluxo de peregrinação. Então, para uma igreja tornar santuário, ela precisa ter as relíquias,
de santos, não só uma, mas ela precisa ter várias relíquias de santos, e além disso, ela precisa ter um fluxo muito grande de peregrinação, né? Para a gente compreender, por exemplo, o Santuário de Nossa Senhora Aparecida, né, em Aparecida, no estado de São Paulo, ou mesmo aqui em Trindade, né, o Santuário Divino Pai Eterno, são santuários exatamente pelo grande fluxo de peregrinos que recebem anualmente, né? Então o santuário tem essa marca. E na Idade Média havia muitos santuários. O Legoff vai dizer em um dos seus livros que durante os séculos 10, 11 e 12, se estendia na Europa, ele vai usar uma metáfora, um manto branco de igrejas, santuários e mosteiros. Então, era como se a cada pequeno vilarejo, a cada quilômetro quadrado, você tivesse ali pelo menos uma igreja, pelo menos um mosteiro com uma pequena comunidade, né? Mas isso era de grande expansão. E junto com essas igrejas, as relíquias, porque era comum, nesse período da Idade Média, cada altar ter a sua própria relíquia ali instituída na pedra-mor, né, e cada igreja ter o seu santo protetor e, obviamente, esse santo ter ali uma relíquia depositada. Então isso era o comum. Mas em outros termos, em relação a quando esse culto era realizado, né, quais honras eram dadas a esse culto dessa relíquia, era usado incenso, né, era a celebração dominical, era a celebração anual, isso ainda não estava estabelecido e era uma coisa mais particular de cada igreja, de cada mosteiro. Excelente. E interessante lembrar, né, dentro do que você falou aí, desse uso até os dias atuais de relíquias, né, quando se vai fundar, né, dedicar uma igreja, se coloca lá. E Sim. é o lugar ali do beijo, do altar, né, do início e do fim da celebração. No rito anterior ao Concílio Vaticano II, né, no rito tridentino, se tem inclusive a oração própria. Não sei se no novo há uma oração própria de beijar o altar, mas no antigo se tem aquela oração, né, que diz que beija ali as relíquias de todos os santos, Sim. etc. Quer dizer, o valor daquele pedaço de corpo ou de roupa, né, que está ali presente, né, compondo o altar, claro, a figura central é Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, mas o santo tem um papel fundamental ali para santificar aquele espaço, né, o espaço sagrado, por assim dizer, né. Existe essa relação da relíquia Sim. com a sacralização do espaço, né? Porque a relíquia, ela não é, por menor que seja o fragmento, porque a gente tem que entender que as relíquias é assim, é um pedaço mínimo de um osso, de uma pele, talvez um cabelo, né? Existem relíquias maiores, por exemplo, como a língua de Santo Antônio, o coração de Teresa d'Ávila, ou os corpos incorruptos, né? Santa Rita de Cássia, Padre Pio, Catarina de Bolonha e tantos outros santos que têm os corpos todos, né? Mas, de maneira geral, as relíquias são pedaços mínimos. Mas dentro da teologia, dentro dessa perspectiva cristã, esse mínimo pedaço não é simplesmente um pedaço, mas ele é a presença do santo como um todo. Então, o mínimo pedaço de osso, o mínimo pedaço de pele, ele é a santidade daquele santo expressa na totalidade ali. Não é simplesmente uma parte, não é um pedaço, mas é a presença do sagrado de forma total, de forma constante. Por isso, essa relação intrínseca entre a relíquia e a sacralização do espaço. Então, o lugar que recebe a relíquia se torna um espaço sagrado, né? Aí também essa relação com o santuário, de aquilo que você dizia, que ainda permanece, né, no rito vernáculo, a questão de beijar o altar, de reverenciar não só Jesus Cristo, mas também as relíquias que estão ali depositadas, ou que pelo menos deveriam estar ali depositadas, né? Mas há essa relação, de fato, com a sacralização do espaço. E aí, para a gente entender que existem vários tipos de relíquias. A gente chama de relíquias de primeiro, segundo e terceiro grau, né? As relíquias de primeiro grau são aquelas que são, de fato, partes dos corpos. Então, os ossos, a pele, o cabelo,
né? E dentro dessas ainda existem essas relíquias de primeiro grau, e existem as relíquias de primeiro grau que são chamadas de insígnes, que são as grandes relíquias, né? Os corpos inteiros, os membros inteiros, né? Um exemplo fácil da gente entender, por exemplo, é Teresa d'Ávila, né? Que é uma monja carmelita ali do século XVI, né? Da época da Contra-Reforma, e as relíquias dela são relíquias insígnes. Por quê? É a mão inteira, é um braço, é o coração, né? São partes grandes desses corpos. Agora, normalmente as relíquias de primeiro grau são partes muito pequenas, né? Para poderem conseguir ser distribuídas para o mundo todo. As relíquias de segundo grau são aquelas que pertenceram diretamente a essas pessoas, né? Então, por exemplo, nós temos a relíquia mais famosa de segundo grau é a relíquia da cruz, né? Ou chamada de a Vera Cruz, que é a cruz de Jesus Cristo, né? Digamos assim. Que se a gente fosse juntar na Idade Média todos os pedaços da relíquia de Jesus, da cruz de Jesus, dá para construir o Titanic, né? E que essas relíquias são muito difundidas durante a Idade Média, né? Você tem 3, 4 cabeças de João Batista, você tem, até hoje, inclusive, 2 Santo Graal, né? Um na Espanha e outro na Itália, e os dois ficam discutindo para saber quem que é o... Quem que é o... Exatamente. Exatamente. Você tem, então, assim, várias... Né, durante esse período da Idade Média, você tem essa disseminação enorme das relíquias, porque com o fenômeno das cruzadas, isso também é muito sintomático, né, quando começa o movimento das cruzadas, começam a ser trazidas do Oriente relíquias, assim, que nunca se tinha pensado, né? A coroa de espinhos aparece e é comprada por Luís IX e está lá na França, né? Então, voltando à questão das relíquias de segundo grau. Então, são objetos, né, que pertenceram diretamente a essas pessoas. Então, por exemplo, as vestes que o santo foi enterrado, né, o livro que ele utilizou, tudo isso são relíquias de segundo grau, né? E aí tem, por fim, as relíquias de terceiro grau, que são tecidos tocados no corpo, nos restos mortais desses santos, obviamente autorizados pelo Vaticano. Então a própria congregação vai lá, pega um pedaço de tecido, toca nos ossos daquele santo, o Vaticano autoriza, né, esse processo, então aquele tecido é repartido em mínimas partes e distribuído então como relíquias de terceiro grau. Né? Tem alguém falando aqui sobre as várias faces, de fato, né? Existem vários sudários também, né? Tem o sudário de Turim, tem o sudário de Oviedo e tantos outros que vão surgindo, né, durante a Idade Média. E aí uma coisa interessante, para depois já a gente entrar no Guilbert de Nogent, que são as próprias relíquias de Jesus Cristo na Idade Média. Né? Então você tem o prepúcio, você tem a coroa de espinhos, você tem o leite da Virgem Maria, né? Você tem o cordão umbilical, o dente de leite, que é o que Guilberto de Nogent vai discutir no seu texto. Cláudio está comentando aqui, comentar sobre o roubo das relíquias e as relíquias ainda hoje existentes no Vaticano. Isso é uma coisa interessante, bem lembrado que você colocou, porque isso é muito comum na Idade Média. Né, roubo de relíquias. Por quê? A relíquia é uma coisa importante, não só religiosa, mas também política e econômica. Né? É bom saber que os reis levavam as relíquias para as guerras. Né? Junto com o estandarte, né, com a cruz, com o estandarte, iam também uma relíquia de algum santo que aquele rei considerava interessante. Né? A monarquia hispânica, por exemplo, tem um objeto chamado Arca Santa, que é um baú, né, onde eles foram colecionando ao longo do tempo, e há uma listagem de mais ou menos 7.000 relíquias dentro dessa arca. Né? Então, a relíquia ela possui esse valor político. Então, o roubo ele era muito comum, porque um mosteiro precisava de uma relíquia para atrair peregrinos e, consequentemente, atrair dinheiro. Né? Um rei precisava de uma relíquia para poder instituir ali e dizer que a sua monarquia tinha o direito divino, né? Também tinha essa questão da relíquia
com o direito divino da monarquia, então aconteciam muitos roubos, muitos roubos. Então quando você via, por exemplo, os saques de um mosteiro, o saque de um mosteiro nem sempre era por conta do dinheiro, mas talvez por conta das relíquias, dos objetos sagrados ali presentes, né? Isso era muito comum. Então, por exemplo, com o movimento das cruzadas, as igrejas do Oriente foram totalmente saqueadas, né? Muitas relíquias que estão hoje no Ocidente foram saqueadas, inclusive, de Constantinopla, né? A própria coroa de espinhos trazida por Luís IX durante o seu processo das cruzadas, foi roubada de Constantinopla, né? Dizem algumas fontes que ela foi roubada, dizem outras fontes que ela foi uma moeda de troca, né? Então, em troca do exército francês, São Luís pediu a coroa de espinhos para o imperador de Constantinopla. Mas há controvérsias, né, de que também foi um roubo, mas isso acontecia. E o Cláudio perguntou uma coisa que é interessante em relação às relíquias do Vaticano, né? Na verdade, existem mais relíquias fora do Vaticano do que dentro do Vaticano. Por quê? Dentro do Vaticano existem relíquias muito específicas relacionadas aos apóstolos, né, a São Pedro e aos outros apóstolos, aos papas, que não somam nem 300, né, durante a história do cristianismo. Porque a maioria das relíquias, elas estão colocadas nas próprias basílicas e santuários dos próprios santos, né? Então, as relíquias, por exemplo, de Santa Rita de Cássia, estão no santuário de Santa Rita de Cássia, né? São Padre Pio estão lá em São Giovanni Rotondo, e dos outros apóstolos, por exemplo, estão nas suas próprias basílicas, né? São Marcos em Veneza, e São Tiago lá em Santiago de Compostela, e assim por diante, né? Então, nem a grande parte das relíquias, na verdade, elas estão fora do Vaticano, né? Embora as relíquias de São Pedro são muito significativas para o cristianismo romano, né? Recentemente, no ano passado, se eu não me engano, o Papa Francisco doou ao Patriarcado de Constantinopla algumas relíquias de São Pedro, né? Em um sinal assim, de tentar uma reaproximação, de tentar uma unidade entre as duas cristãs, mas existem mais relíquias fora do Vaticano quanto dentro. Obviamente que existe uma grande quantidade de relíquias em Roma de maneira geral, né? Se a gente for, então, falar sobre Roma, aí sim a gente entra em uma grande quantidade de relíquias. Inclusive, relíquias que não estão ligadas diretamente a corpos de santos, mas que são imagens que ganham o estatuto de relíquia. Por exemplo, o famoso ícone da Salus Populi Romani, né, que é o grande ícone que o Papa normalmente reza antes de fazer uma grande viagem apostólica, um ícone que foi retomado naquela celebração lá no início da pandemia, também junto com a cruz de São Marcelo, né, que não são diretamente ligados a algum santo, mas que são imagens, quadros, que ganham esse estatuto de relíquias também pela devoção que a eles é direcionada, né? Então, o próprio crucifixo de São Marcelo, né, que é ligado à questão da cura da peste, lá no século XVI, também esse ícone da Salus Populi Romani, que é um ícone mariano muito venerado em Roma, né? Então, existe também esse estatuto de imagens e objetos que não são diretamente ligados aos santos, mas que também têm esse estatuto de relíquias. Então, a cidade de Roma como um todo, pela sua grande quantidade de igrejas, de santuários, possui uma grande quantidade de relíquias. No entanto, existem relíquias aí espalhadas pelo mundo todo. No Brasil, por exemplo, né, a gente tem Frei Galvão, Santa Paulina, agora Santa Dulce, né, que também agora foi canonizada. Então, a gente tem relíquias espalhadas aí pelo mundo todo, né, e essas relíquias acabam ficando um pouco mais restritas ao próprio santuário, mas quando se há petição de outras igrejas, elas são enviadas, né, elas são espalhadas aí pelo mundo todo. Excelente, professor Emerson. E aí eu aproveito, dentro desse contexto
anterior, né, ao século XIII e posterior, quando uma série de ritos foram ali sinalizados e oficializados, a própria algo que até hoje é recorrente, né, é a parte central de qualquer missa, seja no rito antigo ou moderno, que é a elevação das espécies consagradas, mas que só depois, né, do século XIII é que foi ali oficializado, né, a questão de apresentar aos fiéis o momento que é consagrado o pão e o vinho. E aí eu aproveito para perguntar aqui se essas críticas, já no contexto posterior da Reforma Protestante, né, que Martinho Lutero tanto enfatizou, inclusive essa história os fragmentos da Santa Cruz davam para fazer um Titanic, isso chega a ser Sim. cômico, né? Ou a quantidade de pregos, né, os cravos da cruz também eram uma quantidade imensa. Se no momento da reforma ali na Europa, alguém mais de dentro da Igreja Romana também teve um posicionamento semelhante ao de Martinho Lutero quanto não só às relíquias, mas a essa compra e venda, né, que se somava à compra das indulgências, né, e outros aspectos ali. Isso é interessante, porque é algo que o Guilberto de Nogent já coloca dentro da obra que ele escreve. Né? Quando ele vai criticar as relíquias, ele vai falar sobre o que ele considera como pecado da simonia, que é você produzir falsas relíquias a fim de atrair e enganar os fiéis que não são doutos, que não têm uma formação teológica. Né? Nesse contexto após a reforma, a gente não tem ninguém assim falando diretamente sobre isso, mas você tem um movimento dos próprios concílios, né, da própria questão doutrinal da igreja, de estabelecendo regras, estabelecendo normas para essa questão das relíquias. Né? Então, hoje, por exemplo, você já tem no direito canônico algo já bem estabelecido, né, sobre essa questão de venda de relíquias. Por exemplo, um fiel, um leigo, não pode ter em sua posse uma relíquia de primeiro grau, né? A relíquia de primeiro grau, ela é destinada somente às igrejas, porque ela precisa estar relacionada a uma devoção pública e jamais a uma devoção particular, né? Então, um leigo, por exemplo, só pode ter em sua posse uma relíquia de segundo ou terceiro grau, né? Isso vai sendo estabelecido após a reforma, mas não tem um momento exato, assim, né? São coisas que vão acontecendo aos poucos e a cada concílio eles vão acrescentando, vão reformando ou alguma coisa em relação a essa doutrina das relíquias. E aí, indo para Guilberto de Nogent, é interessante que na perspectiva dele, ele critica uma relíquia específica, que é o dente de leite de Jesus Cristo, que estava, né, no mosteiro de Saint-Médard, na diocese de Soissons. Hoje ainda permanece essa diocese de Soissons na França, né, ela ainda existe, desde o século XII. E lá havia um mosteiro chamado de Saint-Médard, que eles afirmavam possuir uma relíquia do dente de Jesus. Guilberto de Nogent, pelo que se entende pela obra, nunca foi até esse mosteiro. Né? Ele escreve o seu tratado, a sua crítica, à distância, porque ele, nesse momento que ele escreve, ele é abade de um mosteiro vizinho que era rival, que pertencia a uma outra diocese, que é a diocese extinta de Laon, né? Que não existe hoje mais. Então ele escreve esse tratado teológico criticando a presença dessa relíquia. Por quê? Para Guilberto de Nogent, a presença de uma relíquia física de Jesus Cristo, ela ia contra o próprio dogma da ressurreição. Porque, na perspectiva dele, a ressurreição deveria ter, digamos assim, assumido todo o corpo físico de Jesus. Nenhuma parte física deveria ter sobrado. Né? Inclusive, quando ele vai tratar sobre essa discussão teológica, etc. e tal, ele vai usar uma metáfora que chega a ser cômica para poder criticar os montes de Saint-Médard, que é o seguinte: ele vai descrever a forma como ele imagina Jesus sem esse dente. Né? Então ele vai dizer o seguinte, que ele imagina Jesus no céu, sentado no trono, banguelo, ele usa esse termo mesmo, né? Ele fala que Jesus está banguelo, sentado no trono, esperando o momento do juízo final, para que ele possa pegar esse dente e devolvê-lo na boca.
né? Então ele usa essa forma cômica para poder dizer o quão absurdo ele considera a existência de uma relíquia física de Jesus, né? Por quê? Guilberto de Nogent, ele não é um cético, né? A gente tem que entender o seguinte: não há a possibilidade de um monge ser cético em relação às relíquias durante o século XII, né? Aquilo que Rabelais vai escrever no século XVI da impossibilidade do ateísmo até o século XVI, né? Então, a gente não pode considerar Guilberto de Nogent como um monge cético, né? Mas a gente pode considerá-lo como um monge crítico. Por quê? Ele tinha formação filosófica, né? Ele foi discípulo de Anselmo da Aosta, que é o grande expoente da filosofia escolástica, né? Além disso, Guilberto de Nogent, ele faz parte daquilo que a gente considera como o renascimento do século XII. Então, nessa obra que ele vai criticar a relíquia do dente de Jesus, ele vai fazer diversas citações de Ovídio, de Sêneca, de Horácio, de vários autores latinos, né, para poder conseguir explicar e fundamentar o seu argumento racional. Então, na verdade, o que ele tenta fazer é estabelecer uma linha racional dentro do culto das relíquias, né? Então ele não está criticando as relíquias em si, mas ele está criticando essa relíquia em específico e os abusos que os monges e os bispos têm feito ao longo do tempo e da história do cristianismo em relação às relíquias e ao culto dos santos, né? Então quando ele vai dizer que ele imagina um Jesus banguelo esperando o juízo final para retomar esse dente, é que ele vai dizer que para ele é inconcebível que haja uma relíquia física de Jesus, né? Que você pode ter relíquias ligadas a Jesus Cristo, então a cruz, né, o Santo Graal, o manto, o prego, enfim, né, e as diversas relíquias que existem, porque, por exemplo, existe até o anel de casamento de Maria e de José. Né, isso existe aí na Idade Média. Né, surgem relíquias que a gente nem imagina, algumas que se perderam. Né, os próprios presentes que Jesus recebe dos reis magos, por exemplo, existem ainda, estão lá no Monte Athos, na Grécia, né, ainda são venerados. Então existem inúmeras relíquias durante a Idade Média, relíquias que são criadas, forjadas, e que Guilberto de Nogent, inclusive, vai criticar. Né, quando ele vai criticar a invenção de relíquias, ele vai dar um exemplo interessante de que nesse mosteiro também de Samedar era venerado um santo, um mártir, né? E que na verdade esse mártir, ele foi procurar a história, porque o Guilberto de Nogent ele também é historiador, ele escreve também uma história das cruzadas, então ele vai atrás da história mesmo para poder, né, conhecer esse mártir que era venerado em Samedar. E ao buscar a história, ele vai descobrir que, na verdade, esse homem era um bêbado que caiu dentro de um poço e que, por algum motivo, né, os monges do mosteiro de Samedar, querendo atrair peregrinos, disseram que ele era um mártir de uma terra distante e começaram a venerá-lo. Né? E aí, quando ele vai falar sobre essa peregrinação, ele vai dizer o seguinte, que é uma questão muito importante, que vinham pessoas de todos os lados, né, para poder venerar essa relíquia, para poder venerar esses santos, mas que não vinham nobres, apenas camponeses. Quando Guilberto de Nogent vai escrever isso, ele vai dizer o seguinte, que os monges utilizavam dessas falsificações para enganar as pessoas simples, porque os nobres, né, os monges, o clero de maneira geral, tinham uma formação, sabiam que isso não era algo digamos assim, racional, né? Sabiam que isso era uma invenção. No entanto, os camponeses, as pessoas simples, aquilo que a gente chama de o cristão médio, né? O leigo médio da Idade Média, ele não tinha esse conhecimento, né? Ele simplesmente acreditava naquilo, no discurso que o clero apresentava, então ele ia atrás dessa devoção. Né? Então Guilberto de Nogent, inclusive, vai criticar e ele vai dizer que esses monges eles chegam a ser perversos, porque além de deturpar a doutrina da ressurreição de Cristo, eles estão enganando e fazendo com que as pessoas acreditem em falsos santos, em falsas relíquias. Né? Ele vai dizer que o errado disso é justamente enganar essas pessoas, porque elas não têm como saber, elas não têm
como chegar à conclusão de que aquilo é falso. Elas simplesmente acreditam no discurso. Elas vão pela devoção, elas vão pela peregrinação. E é interessante que ele vai dizer que essas pessoas não têm pecado. Que o pecado não é delas, porque elas foram enganadas, mas o pecado é de quem falsificou, o pecado é de quem enganou, algo que é muito sintomático se a gente for para pensar, né, no nosso contexto, inclusive atual, de que o erro é de quem engana, é de quem falsifica, é de quem cria todo um arcabouço para poder atrair essas pessoas por uma questão de dinheiro, por uma questão de status, né? Algo que continua sendo um problema dentro da história das religiões. Por exemplo, se a gente for para pensar nos cristianismos, né, de hoje, essa questão da atração de um grande público, né, de querer um status, de atrair uma questão econômica. Isso é algo, ó, veja bem, é algo criticado lá no século XII e que continua acontecendo, né, dentro do cristianismo. Excepcional esse tema. E aí, o nosso amigo Gabriele, que está acompanhando a live lá da Itália, perguntou qual era a história de relíquia que mais lhe interessou até esse momento, né? Qual é a que você acha mais interessante? Olha, eu não tenho, assim, né, nenhuma muito específica, né, que eu considere como mais interessante, porque para mim todas as relíquias são interessantes no fato de você estudar tudo o que engloba a relíquia, né? Todo o ambiente econômico, o ambiente religioso, o ambiente político que envolve a relíquia. Mas se eu tivesse que elencar assim agora de cabeça uma relíquia que eu acho interessante, é os próprios fragmentos da relíquia da cruz. Por quê? A gente tem, por exemplo, em Portugal, cidades sendo criadas por causa de uma relíquia, né? O mosteiro de Marmelar, por exemplo, em Portugal, existe um mosteiro, né, chamado Mosteiro de Marmelar. Lá foi depositada uma relíquia da cruz, e a partir do momento que essa relíquia foi depositada, uma cidade surgiu em volta do mosteiro. Né? Então, não é só uma sacralização do espaço, não é só uma atração de peregrinos, uma questão econômica, mas é uma questão urbana ali. Né? Surge uma cidade em volta de uma relíquia. Né? Então, em volta de um mínimo pedaço de madeira, as pessoas começam a viver, surge uma vida social, uma vida política, uma organização ali. Então, se a gente fosse elencar relíquias interessantes, seriam justamente essas relíquias da cruz, porque de uma visão assim, de longe, seriam as relíquias mais veneradas e as relíquias mais famosas. Né? Depois viria ali o próprio Sudário de Turim, né, que é muito estudado, ainda hoje é estudado, né, toda a questão das controvérsias, os cientistas, a datação, né, e tudo mais. Mas se a gente fosse elencar, eu escolho os fragmentos da cruz, porque existe toda uma questão não só religiosa e simbólica, mas também política, econômica e essa questão social, por exemplo. Aqui em Goiânia, a Catedral de Goiânia tem um fragmento da cruz, o arcebispo dá a bênção com essa relíquia no fim de uma das missas do dominicais, atrai um grande público. Né? Então, a relíquia da cruz ela atrai uma questão mais interessante. Eu acho que ela tem uma atração sagrada um pouco maior do que as outras relíquias de costume. Entendo. Realmente, né, e muitos fragmentos da cruz recebem aquela nomenclatura de santo lenho, né? Exatamente, Recordo exatamente. o próprio título, né? O madeiro ou lenho, lignum crucis, como diz, né, o termo latino. Isso é muito interessante. E lá em Paris, né, que inclusive com o incêndio da Notre-Dame, teve todo um medo de que a coroa de espinhos fosse danificada, né? Sim. Existe alguma informação recente sobre como é que está essa veneração à coroa de espinhos depois da destruição da catedral? Então, eles continuam fazendo uma adoração em datas específicas, né? Mas agora ela está um pouco mais restrita porque conseguiram salvar do incêndio, né? Não só a relíquia da coroa de espinho, mas outras relíquias que estavam lá em Notre Dame.
Mas ela Sim. continua assim, acontecendo a veneração, né? Tem a exposição, as pessoas podem se aproximar, podem tocar, só que ela está um pouco, digamos assim, mais segura, né? A relíquia não fica exposta sozinha, existe pelo menos umas 4 pessoas ali presentes, segurando a relíquia, né? O fiel não pode pegar a relíquia para si, ele só pode encostar na relíquia que está sendo segurada por 2 padres ali dentro, dentro de uma almofada, dentro daquele relicário, né? Então existe Sim. todo um cuidado, né? Mas a veneração continua acontecendo normalmente. E aí é Entendo. interessante sobre Eles essa colocam dúvida. lá que parece uma ampola circular onde está Isso, o padre. exatamente. É um vidro, né? Uma ampola totalmente fechada, né? A suposta coroa de espinhos está ali dentro, né? Que é a E mesma lembra coroa só, venerada abrindo um desde parênteses, São Luís. sim, 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 do rei. E abrindo só um parênteses, né? Quando você disse desse material que poderia ter sido forjado, mas que na devoção acabou ganhando esse status de veracidade, que lá na Itália, em Roma, tem a manjedoura, né? Na Basílica de São João de Latrão, né? Que ali é sim. outra que também até hoje recebe inúmeras, não só a veneração, né? Essa grande admiração dos visitantes, mas também a reprovação, o questionamento. Será que aqueles fragmentos de madeira eram a suposta manjedoura onde Jesus menino teria sido deitado e tal? É interessante, porque quando a gente vai estudar relíquias, e a gente está propondo esse tema, tem que ficar muito claro que é o seguinte: quando a gente fala assim, relíquia de Jesus ou relíquia de algum santo, a gente está dizendo relíquias que são atribuídas a essas pessoas, né? Por quê? Não cabe a nós, né, a mim especificamente como historiador, que trabalho, que a minha pesquisa é com essas relíquias, né, com esses fragmentos, não cabe a mim escrever se elas são verídicas ou não, né? Porque isso já está no campo da fé, dos fiéis, de quem acredita nas Sim, relíquias, né? A nós, enquanto totalmente. historiadores, cabe analisar o fenômeno, né? Analisar o ambiente em volta daquele objeto, como ele foi adquirido, quando ele surgiu, se ele desapareceu, por exemplo, né? A relíquia o dente de leite, por exemplo, que o Guiberto de Nogent critica, desapareceu, né? Ele é citado por Guiberto de Nogent e por 2 outros textos anônimos e só, né? Fora Guiberto de Nogent e outros 2 textos anônimos, a gente não tem nenhuma referência a esse dente. Não sabe como ele surgiu, não sabe o que aconteceu com ele, se perdeu, se queimou, se roubaram, né? Então, mas quando a gente está tratando de relíquias, nós estamos tratando do fenômeno religioso, né? Não da veracidade desse objeto. Por quê? É claro que é muito pouco provável, por exemplo, que a manjedoura seja de fato a manjedoura de Jesus, e tratando, né, de um objeto de madeira, 2000 anos, né, algo que pode ter sido, sei lá, queimado, roubado, se deteriorado com o próprio tempo, né? Então, de fato, existem estudos que vão atrás, né, dessas relíquias para poder comprovar ou não sua veracidade, mas não cabe a nós, enquanto historiadores, trabalhar com isso, né? Por exemplo, quando eu vou começar um texto, principalmente quando eu vou publicar, eu já deixo bem claro nisso que é o seguinte, né? A intenção é estudar o fenômeno, né? Estudar o ambiente ao redor desse objeto. A veracidade cabe às pessoas de fé que acreditam ou não nesse objeto, né? Não cabe aos historiadores ficarem dessa discussão se é verdade, se não é, se é falso, se não é. Mas é interessante a gente estudar todo o fenômeno em volta desse objeto, porque é algo que está muito presente no cristianismo desde o início, como a gente conversou, né, no início da live, que ainda está presente, que ainda atrai muitas pessoas, né? As pessoas ainda viajam de outros países para poder visitar essas relíquias, né? Uma relíquia muito famosa também na Itália é o sangue de São Januário, né, que Sim, anualmente se liquefaz, e quando não se liquefaz, acontece toda uma celebração penitencial que dura um o ano, mau né? presságio. O mau presságio, os habitantes de Nápoles, quando o sangue de São Januário não se liquefaz, eles entendem que eles pecaram muito, e aí a cidade toda de Nápoles,
entra em um ano de penitência, de celebrações penitenciais, para poder reparar aquilo que eles consideraram que eles fizeram de errado, né, e a relíquia não se liquefez. Então, o interessante, né, da história é estudar justamente esse fenômeno, né? Como que as pessoas se relacionam com esse objeto, né? O que esse objeto muda na vida social dessas pessoas, né? A cidade de Nápoles, por exemplo, pelo menos a comunidade católica de Nápoles, ela vive ao redor dessa relíquia de São Januário, né? Então eles acreditam que a relíquia, por exemplo, salva a cidade das erupções do vulcão, né? Então tem todo um imaginário que vai sendo construído ao redor desses objetos. E é justamente aí que a gente vai estudar, né? Justamente esse fenômeno que nós vamos compreender. É claro que, por exemplo, relíquias mais recentes, a gente tem até uma certeza de que elas são de fato desses santos. Por exemplo, Padre Pio, que é um famoso santo italiano, né, que morreu na década de 60. Então, a gente sabe que, de fato, as relíquias foram tiradas do cadáver dele. Né, algo que foi... que a gente está, inclusive, tem vídeo na internet, né, de toda a exumação do corpo de Padre Pio, a abertura do caixão, a retirada do corpo, né, e todo esse processo. Isso é algo mais palpável. Um adendo aqui, professor, para concluir o raciocínio, que a gente já está pertinho aqui, falta um minuto e, né, encerrar com o agradecimento. Mas aí pode concluir o raciocínio e aí já... Ok. Conclui. Certo. Então, essas relíquias mais recentes, a gente algo mais palpável, né? A gente tem vídeos, fotos, tem como acompanhar todo esse processo. Agora, as relíquias mais antigas, de fato uma coisa que está no âmbito da fé, né? Não é uma coisa que a gente possa ficar discutindo se é real, se não é, se é falsa, se não é. A gente sabe que ela surge em determinado momento, né? Algumas também somem em determinado momento, algumas permanecem, né? Mas que é um fenômeno religioso que está presente no cristianismo desde os seus primórdios, nunca foi um consenso, né? Sempre há uma discussão, sempre há dissidências. Hoje há um pouco mais esse consenso, há uma norma um pouco mais estabelecida, mas é um fenômeno que dá para se analisar não só no âmbito litúrgico, né, religioso, mas também o âmbito político, o âmbito econômico, e como a gente estava falando aqui de Nápoles, né, do Mosteiro de Mamelar, também há o âmbito social, né, uma comunidade inteira que vive ali ao redor dessas relíquias. Então, eu agradeço, né, já agora, a oportunidade do Cristos Históricos para poder explanar um pouco, né, sobre essa temática. Essa temática das relíquias é o que eu trabalho atualmente, né? Continuo trabalhando com o Guiberto de Nogent e pretendo levar o Guiberto de Nogent para a pós-graduação, mestrado, doutorado, até porque a obra que eu trabalho ainda é uma obra pouco conhecida, inclusive não tem tradução, né? A tradução tem uma tradução para o italiano, mas eu trabalho com a edição latina e eu vou fazendo a minha própria tradução de acordo, né, com o processo de escrita dos textos, com o processo de estudo mesmo da pesquisa, né? E deixo aqui esse agradecimento à equipe do Cristos Históricos. Quem ainda não segue o Cristos, né, vai lá na página, dê uma olhada, curta, leia os textos. Também deixo aqui um convite para visitarem os Sacralidades Medievais, né, que é também um grupo que eu participo e que a gente tenta publicar semanalmente textos sobre a temática medieval, né, sobre esse ambiente religioso, sobre esse fenômeno que é o cristianismo e que todos nós aqui pesquisamos e trabalhamos. Então agradeço de maneira especial ao Cláudio, também ao Pedro pela oportunidade, né, ao pessoal que esteve aqui assistindo, a quem ainda vai assistir essa live. E quem quiser perguntas, quem quiser tirar dúvidas, conversar sobre o tema, lá no academia.edu, né, tem 2 textos publicados que eu publiquei em anais de evento, mas também pode entrar em contato comigo pelo Instagram, que a gente discute, conversa, é um tema sempre muito interessante de se debater. Excelente, muitíssimo obrigado ao professor Emerson por esse momento aqui excepcional para
compartilhar todos esses conhecimentos sobre esse tema, que daria aqui várias horas, né, de debate, porque é muito vasto, tem uma documentação de vários tipos e muito extensa, né? E ainda mais sobre esse autor tão interessante e ainda um pouco desconhecido aqui por aqui, mas que vale muito explorar a sua obra. Então, nós agradecemos ao professor Emerson pela participação e agradecemos a todos que nos acompanharam por aqui e uma boa noite a todos. Boa noite.